Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Algumas pessoas perguntam no comentário, mas se a Bíblia já se cumpriu, tudo que precisava acontecer já aconteceu, então para que serve a Bíblia? O que sobrou para nós nos dias de hoje, se tudo se cumpriu? E eu sempre respondo, depois que eu tive esse entendimento, eu sempre coloco, o que sobrou para nós está de Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. É isso que sobrou para nós. A nova Jerusalém espiritual já foi estabelecida, o tabernáculo espiritual de Deus, de Elohim, do Senhor, do Eterno, do Criador, está no espírito dos eleitos. Assim é, ele não está em templos de pedra, ele não se encontra nas chamadas igrejas dos homens, não. O que sobrou foi isso. Veja, porque assim está escrito, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Estou utilizando o texto da Almeida Corrigida Fiel. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma noiva, como uma esposa adornada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens. Veja, está, não estará. Está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. No versículo 6, preste atenção. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então eu creio nesses escritos. Eu não creio no que o reverendo falou. Eu não creio em achismos. Eu não creio que o bispo do dedinho falou, o livro do bispo do dedinho, o lenço do apóstolo do chapelão. Não. A pregação do mala cheia. Eu não creio nesses camaradas. Eu não creio. Eu tenho a Bíblia reformada, luterana. Eu não creio em Lutero. Eu creio no que está escrito aqui. Eu creio nos escritos bíblicos. E eu creio que Apocalipse capítulo 1, versículo 10, quando João disse: eu fui arrebatado em espírito e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, mandando escrever as coisas que iriam acontecer e que fossem enviados para os irmãos das 7 igrejas da Ásia. Assim está em Apocalipse capítulo 1, 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Então eu creio que o livro de Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. E o que significou o dia do Senhor? O juízo de Deus, que chegou para o povo de Israel, para os israelitas. Porque foram deles cobradas as contas, desde a morte de Abel até a morte de Zacarias. Eles foram responsabilizados por todas as mazelas, pela idolatria, pela desobediência, pela incredulidade. Então eu creio assim. Aí as pessoas falam: mas como se foi estabelecido o reino de Deus? Como se aconteceu, se Jesus já voltou? E o mundo continua a tragédia do jeito que é. Só que também tem a resposta para isso. Em Apocalipse capítulo 22, veja o que João disse em espírito, depois de consumado o dia do Senhor.
Depois de finalizado o juízo, depois de Deus ter finalizado o derramamento do cálice da ira dele. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, passou. O filho da perdição, o general Tito, que foi um instrumento na mão de Deus, na mão do Criador, para o juízo contra aquele povo, ele passou do ano 70. O filho da perdição passou. O que veio depois, Domiciano, diz que ele era igual ou superior em maldade a Nero, passou do ano 70. Hitler passou do ano 70. Saddam Hussein passou do ano 70. Os serial killers que têm surgido mundo afora passaram do ano 70. Qual a diferença dos que se deixam ser conduzidos pelo Cristo ressuscitado, pelo Senhor que é o Espírito, para os que acreditam na escatologia consumada, para os que acreditam no que eu acabei de ler, Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 6, principalmente no versículo 2, 3, para aqueles que acreditam que foi estabelecida a justiça eterna e que o próprio Criador está no espírito deles. Uma pessoa dessa, quando começa a ter esse conhecimento, quando ele começa a vivenciar isso, a crer nisso, então a vida da pessoa é transformada, a vida da pessoa muda da água para o vinho. A pessoa ela tem paz, a pessoa ela tem amor, compaixão, a pessoa consegue entender os escritos com racionalidade, a pessoa sai do fanatismo, a pessoa começa a ter alegria nesse mundo, porque não é porque você está dentro de uma religião que você consegue ter alegria. Na maioria das vezes você tem jugo, você tem fardo pesado para carregar. Mas quando você é guiado pelo Espírito, quando você é guiado pela Nova Jerusalém espiritual que está aí, quando você é guiado por aquele que mora, que habita no seu espírito, então a sua vida muda. Você não vê mais vulto, você não ouve vozes, o seu filho sai da droga, sua filha sai da prostituição, seu marido sai dos braços da amante. Pode ter certeza, sem você precisar orar, sem você precisar jejuar, sem você precisar pegar voto, envelope, sem você precisar de cumprir as mandingas religiosas, nada disso precisa mais. Nada disso mais, porque Ele está em você. Basta você crer, basta você acreditar. Basta você viver todos os dias de sua vida esta fé. Porque a fé não é você pegar um voto, que é um preceito da lei, que o final disso foi Cristo, você achando que você vai pegar todo o seu salário, você vai achando que você vai pegar todos os seus ganhos, que você vai ser abençoado por causa disso. Não. Você estará enchendo o cofre de um templo do homem. Você estará sendo sujeito, você está se sujeitando à doutrina de homens. É ele que quer o seu dinheiro. Deus não quer o dinheiro, porque não foi Deus que criou dinheiro. Deus não quer 10% do que você ganha. Não, Ele não quer. Porque o templo dele não precisa de reforma. O templo dele não precisa de remendos, de reparos. Não. O templo dele é perfeito, porque o templo dele é espiritual. Então eu deixo essa mensagem com você. Quer ter uma vida feliz? Quer saber o que sobrou para você depois do juízo do ano 70? É isso. É este maravilhoso acontecimento, que é o Criador, o nosso Senhor, o Eterno, Elohim, em nosso espírito, nos dando essa confiança, nos dando essa autoridade, nos dando essa audácia em falar isso, batendo de frente com um sistema poderosíssimo dos homens. Só que para Deus, esse poder poderosíssimo dos homens não vale de nada. Amém? Se foi útil para você esse vídeo, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!